Pronto, já temos a expressão lógica de cada circuito. Vamos para a próxima parte. Agora daremos início ao estudo da álgebra de Boole, que é a chave para a gente conseguir simplificar circuitos lógicos. É através de seus postulados, propriedades, os teoremas de De Morgan e as identidades auxiliares que nós vamos conseguir transformar uma expressão lógica bem complexa numa função mais simples de se entender, mais barato de se implementar. É por causa disso que nós precisamos simplificar as expressões lógicas. Então, vamos dar início aqui com os postulados. O primeiro deles é o postulado da complementação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se A é igual a zero, então A barrado é igual a 1. Foi o que eu falei, né? Eu já comentei isso no início do vídeo. O complemento de uma variável. Essas variáveis aqui são chamadas também de variáveis booleanas, por causa da álgebra de Boole. São variáveis que só assumem dois valores. Nesse caso, 0 e 1. E, no segundo caso aqui, se A é igual a 1, A barrado é igual a 0. Agora a gente pode tirar essa identidade aqui que eu não falei no início do vídeo. Que o complemento do complemento de uma variável é a própria variável. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Se a nossa variável é igual a 0, o complemento dela, simples, é 1. E se a gente usar o complemento do complemento, ela volta a ser 0. Por isso que essa identidade aqui é válida. Beleza, vamos para o próximo postulado. O postulado da adição. É ele que determina as regras de adição com variáveis booleanas. E eu já havia falado aqui com vocês, né? E é bem fácil de assimilar essa ideia. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 1 igual a 1. 1 mais 0 igual a 1. E 1 mais 1 também é igual a 1. Esse último aqui é um pouco diferente da soma entre números binários. Fica ligado nisso, que isso aqui tem a ver com a lógica booleana. Não tem nada a ver com soma de números binários, porque quando você soma um número binário 1 com outro número binário 1, vai dar o número binário 10, certo, né? 1 mais 1 fica 0, vai 1, aquela regra toda que vocês provavelmente já conhecem. Mas não faz parte desse nosso assunto aqui. E podemos conseguir também perceber essas identidades. Quando você tem uma variável mais 0, o resultado será essa mesma variável. Aqui. Nesse caso, a variável que eu estou usando é A. A mais 1 vai dar 1, porque independente do valor de A, mais 1, ela só pode assumir o valor 1 como resultado. A mais A é igual a A. Pensa comigo. Se A é igual a 0, 0 mais 0 dá 0. Se A é igual a 1, 1 mais 1 dá 1 também. Através do postulado de adição que eu acabei de mostrar para vocês. E A mais A barrado vai dar 1 também. Pensa, se A é igual a 1, A barrado é igual a 0. 1 mais 0, 1. E se A é igual a 0, A barrado é igual a 1. 0 mais 1 também dá 1. E agora temos o postulado da multiplicação, que determina as regras de multiplicação com as variáveis booleanas. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. É a forma comum de se multiplicar números, né? Bem simples. E a partir disso a gente consegue encontrar essas identidades aqui. A vezes 0 dá 0. Qualquer variável vezes 0 vai dar 0, sempre, independente do valor dela. A vezes 1 dá A. Aqui, pessoal, eu repeti o postulado da adição, mas na verdade é A vezes A. A vezes A vai dar A, independente do valor da variável. Pensa comigo, se A é igual a 0, 0 vezes 0 vai dar 0. Se A é igual a 1, 1 vezes 1 dá 1. E a multiplicação de uma variável com o seu complemento sempre dará 0. Pensa comigo, se A é igual a 0, o complemento de 0 é 1, 0 vezes 1 dá 0.
E se A é igual a 1, um complemento de 1 é 0. Então 1 vezes 0 dá 0 também. Agora vamos às propriedades da álgebra de Boole. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Ela serve tanto para adição quanto para multiplicação. E você pode entender ela assim. Se você tem A mais B, você pode interpretar essa expressão como B mais A também, sem prejuízo à função lógica. A mesma coisa se dá aqui com a multiplicação. Se você tem A vezes B, a gente pode interpretar como B vezes A tranquilamente, sem alterar os resultados. Temos também a propriedade associativa, que, igual na matemática comum que a gente aprende na escola, se a gente tem A mais B mais C nesse argumento aqui, dá no mesmo que a gente fazer A mais B em um outro argumento mais C, que dá no mesmo que fazer A mais B mais C, tudo separado. Ou seja, sempre que você tiver um argumento aqui separado e você só estiver tratando com somas, você pode esquecer esses parênteses aqui, ó. É basicamente isso. E ela serve também para multiplicação. Você pode fazer a associação das multiplicações da forma que você quiser, contanto que você só esteja trabalhando com essa operação. Então, A vezes B vezes C vai dar no mesmo que A vezes B, aqui separado, né? Vezes C, que vai dar no mesmo que A vezes B vezes C. Você pode fazer aqui na ordem que você preferir. Lembrando que é só entre essas operações. Se entrar uma soma aqui, já vai enrolar o meio de campo. Propriedade distributiva. Isso aqui vocês devem conhecer também, lá da escola. A gente pode distribuir a multiplicação para dentro do argumento. Aqui, ó. A vezes B mais C, você pode jogar o A para cada variável do argumento. Ou seja, fica A vezes B mais A vezes C, que é o que está aqui. Beleza? Essas aqui são as propriedades, e elas também nos ajudam bastante na hora de simplificar uma expressão lógica. Continuando, temos os teoremas de De Morgan. Vamos ver o que os teoremas desse cara dizem. O primeiro deles é esse aqui. O complemento do produto é igual à soma dos complementos. Vamos dar uma olhada aqui. É isso aqui, ó. Se a gente tem o complemento do produto A vezes B, ele é a mesma coisa se fizermos a soma entre os complementos separadamente. Ou seja, A barrado mais B barrado. E esse teorema, ele pode se expandir para o número de variáveis que você quiser. Ou seja, se você tem o complemento de um produto enorme, sei lá, A vezes B, vezes C, vezes D, vezes A, até a variável N, é a mesma coisa que você fizer A barrado, mais B barrado, mais C barrado, mais D barrado, até N barrado, separadamente. Muito poderoso esse teorema aqui. E temos o segundo, que é o inverso. Ou seja, o complemento da soma é igual ao produto dos complementos. Ou seja, é o caminho inverso, né? Se você tem o complemento da soma A mais B, ela dá no mesmo que nós fizermos o produto A barrado vezes B barrado. Beleza? E ele também vale para o número de variáveis que você desejar. Ou seja, a soma entre o complemento dessa soma gigante aqui é igual ao produto das variáveis barradas separadamente. Beleza? Isso aqui é bem legal saber também. E vamos para a próxima, que são as identidades auxiliares. As identidades auxiliares são muito importantes. Apesar do nome parecer que não é tão importante assim, né? Mas elas sempre caem na prova do QTPA. Principalmente essa última aqui. Vou começar por ela porque ela sempre está na prova do QTPA. Às vezes, você está simplificando uma expressão lógica e você chega nisso aqui. Só que essa não é a forma mais simplificada possível de se escrever isso aqui, ó. Ela é igual a isso aqui. Não há necessidade de eu provar matematicamente que isso aqui é igual a isso aqui.
apenas acredite. E isso cai bastante no QTPA. Às vezes você chega nesse resultado, só que no gabarito não tem isso aqui. Só tem isso aqui. E se você não conhecer a identidade de cabeça, chorou. Não vai saber o que marcar no gabarito. E a gente tem essas outras identidades aqui, que também são importantes. A mais A vezes B é igual a A. Ou seja, esse termo aqui é o dominante, né? Temos essa daqui também. A mais B vezes A mais C é igual a mais B vezes C, né? Você vai repetir esse termo que aparece nos dois argumentos. Beleza? E essa aqui que eu falei que a prova do QTPA adora. A mais A barrado vezes B é igual a A mais B. Ele simplesmente cancela esse termo aqui. Legal? E agora que a gente já conhece os teoremas, as propriedades e os postulados, a gente pode tentar simplificar essa expressão aqui. Ao vivaço, hein, galera? S é igual a vezes B vezes C. A multiplicação fica implícita, né? Você não precisa escrever, mas tudo bem. Mais A vezes C barrado, mais A vezes B barrado. Como é que a gente vai simplificar isso aqui? Primeiro passo que geralmente a gente faz é tentar identificar qual é o termo que aparece em todos os argumentos. Se você for parar para pensar, o termo que aparece em todos os argumentos aqui é a variável A. Então, é interessante colocá-la em evidência a partir daquela propriedade distributiva, se lembra? A gente pode escrever A vezes B vezes C mais C barrado mais B barrado. Essa aqui é a propriedade distributiva, né? Porque se a gente jogar esse A dentro desse argumento aqui maior, a gente volta para isso aqui. Vai ficar A vezes B vezes C mais A vezes C barrado mais A vezes B barrado. Agora que a gente fez isso, vamos para o próximo passo. Se você for parar para perceber, isso aqui lembra bastante o primeiro teorema de De Morgan, que a gente estava falando há pouco tempo atrás, que o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Essa aqui é a soma dos complementos, da variável C e da variável B. Então, a gente pode escrever isso aqui como o complemento do produto dessas variáveis C e B. Vai ficar assim, ó. Calma aí, trocar a caneta. Beleza, né? Não vamos esquecer da propriedade comutativa, onde a gente pode inverter a ordem aqui, né, das variáveis no argumento. Então a gente pode escrever o complemento de C vezes B como complemento de B vezes C. Que tá tudo certo. Agora, isso aqui está num formato que você conhece, mas provavelmente você não está identificando, porque esses termos aqui estão juntos. Mas se a gente chamar BC de Y, por exemplo, a gente pode reescrever essa expressão aqui dessa forma. S é igual a A vezes Y mais Y barrado. E agora, utilizando aquela identidade de que uma variável mais o seu complemento sempre será igual a 1, vou escrever aqui, n mais n barrado sempre será igual a 1, independente do valor de n. A gente pode reduzir esse termo todo aqui ao valor 1. Ou seja, vai ficar assim a variável s. S é igual a vezes 1. E a gente já falou aqui, pelos postulados de multiplicação, que A vezes 1 vai ser igual a. Acabou. Esse circuito todo aqui, bem complexo, pode ser substituído por um único fio ligado à variável A. Assim a gente barateia os custos de produção e fica muito mais fácil de procurar por erros, por exemplo, num circuito, analisar e entender o que a gente está fazendo. Bem legal, né?
Simbora! E agora vamos ao diagrama de Witt-Carnot, que também é conhecido basicamente por mapa de Carnot. E ele tem como objetivo obter a expressão lógica de um circuito a partir dos dados de sua tabela verdade. Ou seja, quando você tem uma questão que ela só te fornece a tabela verdade e ela pede a expressão lógica do circuito, você pode ter certeza que você vai usar o mapa de Carnot. E ele também serve para simplificar expressões lógicas. Mas sempre que você tiver uma expressão lógica e quiser usar o mapa de Carnot, você vai precisar escrever a tabela verdade dessa expressão para aí sim você utilizar esse método. Existem outras técnicas de se obter essa expressão, como o método dos min-termos e dos max-termos, mas esses métodos não serão abordados nesse vídeo. Legal, chega de papo furado e vamos ver como que a gente aplica esse método na prática. Aqui eu estou mostrando a construção do mapa para uma expressão que tem 2 variáveis de entrada, para 3 variáveis e para 4 variáveis. Esse mapa aqui já está preenchido, mas eu trouxe 2 tabelas verdades para que a gente possa preencher esses 2 outros exemplos. Vamos começar pela construção do mapa de 2 variáveis. Você vai chegar ali, vai fazer a prova e vai vir uma questão com essa tabela verdade aqui. E ele pede para que você encontre a expressão lógica desse circuito. É muito simples. Você vai ver os dados da tabela verdade e vai preencher aqui. Sempre que A for igual a 0, a gente vai escrever nessa linha do A barrado. E sempre que o B for igual a 0, a gente vai escrever nessa coluna do B barrado. Quando A for igual a 1, a gente vai escrever nessa linha aqui. E quando B for igual a 1, a gente vai escrever nessa coluna aqui. Bem simples. Então, A barrado, B barrado dá 0. A gente vem aqui, ó. A barrado, B barrado, 0. A barrado, B dá 1. A barrado, B dá 1. A, B barrado dá 1. Ou seja, A, B barrado dá 1. Só sobrou a outra aqui, né? Que é A e B dá 1. A e B dá 1. E a gente já terminou de construir o mapa. Existe um outro passo que a gente precisa fazer para obter a expressão lógica, mas deixa isso para depois. Vamos preencher esse mapa aqui para 3 variáveis. As variáveis de entrada são A, B e C. E vamos utilizar aquele mesmo método. A barrado, B barrado, C barrado é igual a 1. A gente vem aqui, ó. A barrado, B barrado e C barrado é igual a 1. A barrado, B barrado, C é igual a 0. Ou seja, o A barrado está aqui, nesses 4. B barrado está aqui, nessa coluna aqui. E o C são esses 4 aqui. A única caixinha que faz sentido é essa aqui, ó, que contempla o A barrado, o C e o B barrado. Vamos para o próximo. A barrado, B, C barrado igual a 0. A barrado, B, tá aqui, ó, entre esses dois. E C barrado, ou seja, é esse aqui, ó. A barrado, B e C barrado, dá 0. A barrado, B e C dá 1. A barrado, só sobrou esse aqui, né? B aqui e C aqui, então dá 1. Vamos continuar preenchendo. Agora A, B barrado, C barrado, A, B barrado, C barrado, deu 1. A, B barrado, C, deu 0. A, B, C barrado, deu 0. A, B, C barrado, deu 0. E só sobrou esse último, né? Que é A, B e C, que deu 1. A, B e C, né? Deu 1.
Perceba que essas linhas aqui representam até onde vai o domínio daquela variável. O C aqui, por exemplo, são esses 4 aqui, ó. E o C barrado são esses 2 aqui e esses 2 aqui. Agora que a gente montou o mapa, vamos ver qual é o próximo passo para obtermos a expressão lógica. Agora que eles estão preenchidos aqui, você precisa agrupar as variáveis de valor 1 aqui no mapa. Ah, como que você vai agrupar? Você vai agrupar em duplas, em quartetos e octetos. É assim que você vai agrupar as variáveis de valor 1. Nesse exemplo aqui, como que a gente pode agrupar as variáveis? Ah, lembrando, se você puder agrupar os números aqui no mapa como um octeto, faça isso. Mas se você não conseguir, você tenta agrupar como um quarteto. E se não der para agrupar como um quarteto, você agrupa como uma dupla. Aqui nesse caso, eu não consigo agrupar como um octeto, um quarteto. Porque você precisa que eles estejam todos juntos. E o zero está sempre separando os números aqui, tá vendo? Eu só consigo agrupar como dupla. Essa aqui é uma dupla, por exemplo, ó. Esse aqui é um agrupamento. E esses aqui, como é que eu vou agrupar? Existe uma forma que você não pode esquecer, porque esse mapa é como se fosse tridimensional, é muito louco. Você pode agrupar assim, ó. É como se ela fosse lá no infinito e voltasse aqui. Entendeu? Esse agrupamento é válido. E esses são os maiores agrupamentos que a gente consegue fazer nesse mapa aqui. Vamos tentar agrupar aqui nesse exemplo aqui. Dá para agrupar um quarteto? Não tem nem 4 variáveis 1 aqui. Então, o mínimo que a gente pode fazer é agrupar como duplas. E você vê que existe esse agrupamento e esse agrupamento aqui. Não tem problema se um agrupamento interferir no outro, contanto que você esteja fazendo o maior agrupamento possível das variáveis. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui de 4 variáveis que já está preenchido e só vamos ver como que a gente pode agrupá-lo. Dá para ver aqui logo de cara que a gente tem um quarteto que dá para agrupar. E esses aqui você fica tentado a agrupar como 2 duplas, né? Mas se lembra disso aqui que eu te falei, ó. Você pode agrupar dessa forma. Vai lá no infinito e volta aqui, ó. Isso aqui também é uma quadra. Um quarteto, uma quadra, tanto faz. Beleza, feitos os agrupamentos, agora a gente pode simplificar os circuitos de fato. Só que existe esse tipo de mapa e existe um mapa alternativo que eu queria que vocês conhecessem também, porque pode ser que caia na prova dessa forma ou da outra. E é bom você estar preparado para as duas, né? Essa linha aqui vai separar as variáveis, ó, a variável A e a variável B. Desse lado de cá, temos a variável A. E esse 0 e esse 1 significa o valor dela na tabela verdade. E desse lado aqui temos a variável B, que significa o valor de B, quando ele é 0 e quando ele é 1, aqui na tabela verdade. É bem simples. Ou seja, quando A é igual a 0 e B é igual a 0, a variável de saída é igual a 0. Ó. A igual a 0, B igual a 0, variável de saída é igual a 0 também. A igual a 0, B igual a 1, variável de saída é igual a 1. A igual a 0, B igual a 1, variável de saída igual a 1. E vamos continuar preenchendo. A1, B0, 1. A1, B1, 1. Vamos ver para outra tabela verdade aqui. A0, B0 e C0, tá vendo? A0, B0 e C0 deu 1. A0, B0 e C1 deu 0. A0, B0, C1
deu 0. E assim vai. A0, B1, C0, deu 0. A0, B1, C0, deu 0. A0, B1, C1, deu 1. A1, B0, C0, deu 1. A1, B0 e C0, deu 1. A1, B0, C1, deu 0. A1, B0, C1, deu 0. Agora, A1, B1, C0 deu 0. A1, B1, C0 deu 0. E só restou essa última aqui que deu 1. Vamos prosseguir com os agrupamentos. Vai ficar bem parecido com aqueles outros que a gente fez, porque é a mesma tabela verdade. E a gente agrupa aqui em duas duplas. E aqui a gente também tem duas duplas. Essa aqui e essa aqui, ó. Vamos fazer o agrupamento desse aqui. Esse mapa é diferente do último que a gente fez, para 4 variáveis. E o agrupamento vai ficar assim. Vamos tentar agrupar em um octeto. Será que dá? Dá sim, ó. Tá vendo? 4, 8. Tudo um do lado do outro. Não tem nenhum zero separando as variáveis. Aí a gente agrupou por um octeto. E aqui você está tentado a agrupar em 2 quartetos, né? Tá vendo essas duas linhas aqui? 2 quadros, tanto faz. Você não pode fazer isso. Você vai agrupar da maior forma possível. Que ele vem aqui embaixo e volta lá do infinito. Dessa forma você agrupa um outro octeto. Então você cumpriu já 2 passos do método do mapa de Carnot, que é você preencher o mapa com os dados da tabela verdade e depois fazer os agrupamentos, o maior agrupamento possível das variáveis que tem valor 1. Feito isso, a gente vai obter a expressão lógica de cada circuito. Eu vou usar esses mapas aqui para obter as expressões lógicas. Vamos começar. Lembrando que essa é uma tabela verdade com a variável de saída igual a S0. Então eu vou escrever aqui. S0. Agora é a hora de entendermos os agrupamentos que a gente fez aqui. Essa dupla aqui, ela pega a variável B e as variáveis A e A barrado. Sempre que a variável aparecer na sua forma normal e complementada, ela vai ser esquecida desse agrupamento. E quando uma variável aparecer só de uma forma, tá vendo? Isso aqui, ó. Só aparece o B na forma normal. Então, ele vai para a expressão lógica final. Beleza? Como o A apareceu A normal e A barrado, esquece ele. E aí você, para o próximo agrupamento, você soma e você coloca aqui, ó. Nesse agrupamento aqui, aparece B e B barrado. Então, esquece a variável B. Enquanto que a variável A só aparece da forma normal aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, para esse agrupamento aqui, temos a variável A. E pronto, conseguimos a expressão lógica do circuito, analisando os agrupamentos que nós fizemos aqui no mapa de Carnot. Agora vamos para essa tabela verdade aqui, que a variável de saída é S1. Então vamos escrever aqui, S1 é igual a... Vamos analisar aqui, essa dupla. Você vê que o A aparece aqui e o A barrado aparece aqui. Então, esquece a variável A para esse agrupamento. Você vê que para esse agrupamento só aparece a variável B. A variável B barrada não interfere em nada. Ela não participa do agrupamento. Então,
Temos o B aqui. E a gente pode perceber que o C também participa do agrupamento e ele só participa da forma normal. O C barrado não participa desse agrupamento, só o C normal, né? Tá vendo? Então a gente multiplica a variável B que a gente achou com essa variável C que apareceu aqui também no agrupamento. E pronto, já resolvemos esse agrupamento aqui, botamos o sinal de mais e vamos para o próximo agrupamento. Aqui a gente vê que a variável A, ela aparece aqui, a variável A barrada, né? E a variável A normal aparece aqui. Então esquece a variável A. E a gente vê que aqui a gente tem a variável C barrada e a variável C barrada aqui. A variável C normal não participa no agrupamento, ou seja, o C barrado vem para a expressão lógica. E o B? Você vê que o B ele participa aqui, né? Nesse aqui, o B barrado no caso, né? Participa nesse número aqui e nesse número aqui. O B normal ele não participa desse agrupamento, só o B barrado. Então a gente multiplica esse C barrado por esse B barrado, que faz parte do agrupamento. E pronto, nós temos já essa expressão lógica de S1. Agora você se lembra o que é isso aqui? Isso aqui está com uma cara bem interessante. Usando a propriedade comutativa, a gente pode escrever isso aqui assim, ó. BC mais B barrado, C barrado. Já se lembra que função lógica é essa? Que porta lógica essa daqui representa? Isso aqui é uma XNOR. E essa aqui é a forma mais simplificada do circuito que é apresentado nessa tabela verdade aqui. Interessante, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso exercício de obtenção da expressão lógica, só que agora para esse mapa com 4 variáveis. Eu vou escrever esse aqui mesmo. Vamos supor que a variável de saída aqui seja S2. S2 vai ficar dessa forma. Esse quarteto aqui, você vê que participa o B e o B barrado. Então esquece essa variável. A variável C e a variável C barrada também participam desse quarteto. Então esquece elas também. A variável A participa sozinha aqui. Então ela vem para a expressão lógica. E a variável D também participa sozinha. O D barrado não influencia nessa quadra. Então, multiplicamos A com D e vamos para o próximo agrupamento, que é esse aqui, ó. O A barrado participa sozinho desse agrupamento aqui, então ele vem também. O D barrado participa sozinho desse agrupamento, tá vendo? E o B, você pode ver que ele participa na forma normal e na forma complementada, então ele não serve. A mesma coisa vale para o C, ó. O C participa da forma normal e na forma complementada também. Então, esquece eles. E essa aqui é a expressão lógica. Ficou até bem parecido com o último exercício que a gente fez. Vai dar uma XNOR também. Opa, fiz cagada aqui, hein? A XNOR D. Agora sim. Molezinha, né? Vamos fazer para aquele outro mapa de 4 variáveis. Aqui, vamos chamar a variável de saída de S3. Então, S3 vai ficar como? Analisando esse agrupamento aqui central, a gente vê que o B barrado participa junto com o B normal, tá vendo? Então, ele não serve. Mesma coisa vale para o A, que ele participa tanto na forma normal quanto na forma complementada desse agrupamento todo. Então, esses valores não vão para a expressão lógica final.
a gente vê que aqui o único que participa de uma forma só é a variável D, que participa apenas na sua forma normal. Ela não participa na forma complementada aqui, tá vendo? O C aparece tanto na forma complementada quanto na forma normal, então ele também não vai para a expressão lógica. Então já resolvemos esse agrupamento aqui. Agora a gente vai resolver esse outro aqui, esse outro octeto. Vamos analisar a variável A aqui. Nesse octeto ele aparece na forma barrada e na forma normal. Então, esquece. Tá vendo aqui, ó? Para a variável B, ela participa só na forma complementada. Aqui, ó, tá vendo? A forma normal não tem influência nenhuma sobre esse octeto. Então ele vem para a expressão lógica. Vamos analisar aqui essas outras variáveis. Você vê que o C ele participa tanto na forma complementada quanto na forma comum, normal, né? Então, esquece, ele não vem para a expressão lógica. A mesma coisa vale para o D, que ele aparece tanto complementado quanto na forma normal. Então, temos que a expressão lógica desse circuito S3 é representado simplesmente pela operação D mais B. É uma porta OR, né? Então é isso, é assim que você obtém as expressões lógicas a partir da tabela verdade, utilizando um mapa de Carnot. A prova do QTPA costuma cobrar esse conhecimento em alguma questão da prova. Então vale a pena muito exercitar isso aqui, fazer vários exercícios. Lembrando que eu fiz aqui muito rápido. E se você não tem muita facilidade em executar esses métodos, você precisa rabiscar muito papel, praticar muito, até que você chegue na prova confiante para fazer esse tipo de questão. Beleza?